Você vê a desigualdade social presente em Altamira? Sim, com certeza. A desigualdade social em Altamira, ela é em quase todo ambiente. Quando você chega, conforme você será vestida, você é bem recebida. Se você não tiver bem vestida, já não é bem recebida, né? Isso aí para mim já é em quase todo lugar que você chega aqui, a gente vê essa desigualdade, né? Sim, eu trabalho no Ministério Público e aí ali é uma coisa muito grande no sentido, tipo, é muito diversificado o tipo de pessoas ali. É um alto patamar, na verdade. Tipo, tem promotor, tem assessor, e o salário deles é 1000 vezes maior do que meus pais ganham e diferente da minha realidade, que eles vivem, o jeito que eles falam, o jeito que eles agem, para onde eles vão. Então dá para ver essa coisa, essa diferença. Sim, no dia a dia, em locais de trabalho, na escola, em lugares públicos. Sim, vejo. Por exemplo, um exemplo são nos bairros periféricos, né? Já disse periferia. Os bairros periféricos de Altamira são menos vistos pelo prefeito, pelas autoridades, do que o bairro mais para cá, né? Pro centro. Tipo os bairros das pessoas que têm uma classe média. Então eu vejo a desigualdade, sim. Sim, normalmente em muitos bairros, mas em locais mesmo de trabalho, essa questão da discriminação, ela existe, ela é visualmente bem em potência, né? Eu acho que pelo município ainda estar em desenvolvimento, eu acho que acredito sim que ainda há um nível de conscientização para um investimento maior para ter essa diminuição dessa discriminação. Você acha que ocasiona a desigualdade social em Altamira? A falta de amor ao próximo, né? Porque hoje em dia, se as pessoas hoje em dia têm alguma coisa, né, elas querem desfazer de outras pessoas que não têm, como se não estiver bem na sociedade, aquela pessoa já não é bem vista, né? E é isso. A desigualdade social ela é causada por diversos fatores e alguns deles é a diferença de salário, é a diferença do acesso à escolaridade, preconceitos também, a falta de cuidado com o outro, são diversas coisas. Bom, principalmente a falta de respeito entre as pessoas e que muitas pessoas se acham superiores que as outras por conta de dinheiro. É o que eu tô te falando. Eu acredito que seja, como é que eu posso te dizer? A falta de visão das pessoas mais carentes e que eles priorizam mais, por exemplo, priorizar ruas das pessoas que têm mais dinheiro e deixa em falta para as pessoas mais carentes. A água, por exemplo, também. Tem muitos bairros que precisam da água e eles visam mais aqui, o centro, que é onde as pessoas de mais condição trabalham, moram. São muitos fatores, tantos de políticas públicas, a falta dela, a consciência dela, a prevenção da ausência dela, mas também muito voltado na questão educacional, né? Eu acho que é o primordial. Quando a gente não tem uma educação, a gente não tem níveis. E níveis sociais a gente começa com base, e base a gente não vê aqui. Ou pelo menos eu até então não estou conseguindo visualizar isso de uma maneira como já foi colocado. Tem a questão ainda do investimento municipal, mas isso eu acredito que não é uma desculpa. Então, a níveis privados, a níveis públicos, existe sim. Desigualdade social é a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma sociedade. Isso se torna um problema para uma região ou país, tendo como causas a má distribuição de renda, a falta de investimentos nas áreas sociais, culturais, saúde e educação, falta de oportunidades de trabalho, corrupção, entre outros. Com o projeto da usina Belo Monte, houve uma grande expansão urbana que trouxe consequências severas, tais como: quanto mais cresce, mais se tem uma população maior, então tem um nível maior de degradação ambiental, resíduos lançados em áreas impróprias
e o inevitável avanço de áreas subnormais ou periféricas na cidade. Então, deste modo, intensificação da produção do espaço urbano tem como resultado a desigualdade que se manifesta na pobreza, desemprego e crise ambiental. Sendo dividida em bairros com escolas estruturadas, hospitais, policiamento, infraestrutura básica localizada em áreas nobres, enquanto os que moram em lugares periféricos têm oportunidades desiguais na economia, educação e cultural. Altamira é cenário contínuo de grandes mudanças e transformações, mas nas últimas décadas tem-se observado uma preocupação oficial em acelerar o crescimento do município. O que a senhora acha em relação ao sistema de ensino público em Altamira? O ensino público em Altamira, atualmente, apesar de eu não trabalhar mais no ensino municipal, eu tenho visto que tem tido uma preocupação muito grande com a questão da estrutura e pouco tem se dado atenção à questão pedagógica de verdade. Há um interesse muito grande em mostrar resultado, mostrar número que os alunos estão passando, mas não com aprendizagem na realidade, né? Então, é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. O que a gente tem visto é que os alunos têm chegado para nós no ensino médio cada vez menos preparado, com menos base, e isso acaba prejudicando o ensino, a educação do ensino médio. Então há aquela necessidade de mostrar que o aluno está tirando nota, mas não que o aluno está aprendendo. E essa preocupação com a estrutura física não é ruim. As escolas têm que ser boas, têm que ser de qualidade para atender os alunos, mas não é o mais importante. O mais importante é a questão pedagógica. Depois vem a questão estrutural. Então, o que está acontecendo hoje é a inversão, né? Primeiro a estrutura, não sei se é porque mostrando a estrutura ganha-se voto, né? E a parte pedagógica vem sendo esquecida cada vez mais. Então os alunos eles estão cada vez mais deficiência, cada vez mais deficiência. Quando chega no ensino médio, muitos deles no terceiro ano não faz uma leitura básica, uma leitura interpretativa. É isso que eu vejo da educação de Altamira. Sistema de saúde pública em Altamira. A saúde pública em Altamira, ela deixa, e a particular também, ela deixa a desejar, porque a nossa região é uma região bem grande e nós temos só um hospital, que é o Hospital Regional para Atendimento de Emergência, né, e de tratamento intensivo, e para atender todas as cidades da região. E Altamira ela não suporta a quantidade de pessoas que vêm. Uruará, Pacajá, Anapu, todas essas cidades, né? Quando ele tem um acidente, por exemplo, eles mandam as pessoas para o regional e não tem leite suficiente para atender todo mundo. Fora isso, na cidade, a gente pode falar que Altamira é uma cidade de médio porte, né? Ela não tem uma quantidade de hospitais para atender a população. Nós temos uma UPA e um hospital do Mutirão, né? Fora isso, nós temos alguns postos de saúde. Os postos de saúde eles não são equipados. Tem alguns que eles fazem a vacinação, mas é isso, né? O atendimento é aquele atendimento básico, não dá para fazer exame mais aprofundado. E a população acaba sofrendo com isso, né? O hospital particular que nós temos é um só, né? E é muito pobre em recurso, né? Então as pessoas que têm uma condição melhor acabam tendo que pagar para poder sair daqui para fazer tratamento. E aquelas que não têm acabam sofrendo, aí fica meses e meses e meses na fila do SUS para conseguir a passagem para fora para se tratar, né? No formulário feito por nossa equipe e divulgado de forma online, obtemos os seguintes dados após 81 respostas. 97,6% de pessoas acreditam que existe desigualdade social em Altamira.
42,7% responderam que já sofreram algum tipo de discriminação em algum lugar por conta da sua condição financeira. 65,9% acham um sistema de educação pública em Altamira mediano. 23,2% o consideram ruim e apenas 11% o declararam bom. 51,2% consideram o sistema de saúde pública de Altamira mediano. 41,5% o declaram como ruim e somente 7,3% o declaram bom. O sistema de transporte público de Altamira foi considerado ruim por 54,9% das pessoas, considerado mediano por 40,2% e bom por 4,9%. 31,7% indicam não ter saneamento básico em seus bairros. 14,6% afirmam não ter o ensino médio completo. 75,6% marcaram estar desempregados. E 53,7% afirmam que já estiveram ou ainda têm dificuldades em conseguir um emprego. Por fim, ao perguntar qual sua renda mensal, 73,2% marcaram um salário mínimo ou menos, 15,9% 2 salários mínimos e somente 11% marcaram 3 salários mínimos ou mais. O que você acha que pode solucionar esses problemas? Eu acho que nesse ponto tem que ter mais amor próximo, né? Respeitar, né, a pessoa como ela seja, né? Uma forma que não importa que se ela seja de sociedade ou que não seja, eu acho que o importante é o respeito, né? Tem que ter respeito. Dar mais acesso às pessoas a certas coisas, tipo emprego, faculdade, a estudar. Tipo, tem gente... Nunca é tarde para estudar, as pessoas sempre falam isso, então dá para correr atrás de ter um futuro bom e uma coisa assim e tentar igualar as coisas. Bom, mais respeito entre as pessoas, mais amor entre uns aos outros e que, querendo ou não, somos todos iguais. Na verdade, eu acho que eles tinham que tratar todo mundo como em comum, né? Porque assim como a gente paga os impostos, as pessoas mais carentes pagam, os ricos também pagam. Então eu acho que a igualdade deveria ser nisso. Investimento em políticas públicas, educação, saúde, são coisas básicas, né? Consciências de instituições básicas para portas de entradas que a gente vê, como o CRAS, por exemplo, e CREAS, enfim. Então, a gente acaba que precisa investir muito mais nisso. E conscientizações desde de escola também, né? É um nível onde você consegue alcançar não repetições de padrões e nem ciclos. Então, eu acho que é um dos grandes investimentos é a educação. Democracia com fome, sem educação e saúde para a maioria, é uma concha vazia. Nelson Mandela.